Eu tenho uma companhia, vocês perceberam, né? Hoje eu tô muito bem acompanhada. E o nome dela é Camélia. E ela é o assunto da nossa reunião de hoje. Nossa reunião ficou tão formal, né? Da nossa conversa de hoje, do nosso bate-papo de hoje. E hoje a nossa conversa vai ser só sobre ela. Por quê? Porque ela é a planta do chá. Ela é a nossa chazeira, né? Como a gente fala, assim, popularmente falando. E eu coloquei várias informações bem técnicas sobre a planta em si, para vocês entenderem um pouco dessa complexidade de aromas e de sabores do chá, que tudo vem dela, né? Todos os tipos de chá que nós conhecemos, que são manufaturados até hoje, e ao longo desses milhares de anos que o chá foi descoberto, tudo vem dela, tá? Então o gênero é Camélia, né? A mesma camélia que você já deve conhecer as flores, né? Existem flores de camélia de diversas cores, ela tem o mesmo gênero. No caso da espécie, aí sim é Camellia sinensis, né? Que é a espécie dessa camélia de onde a gente consegue extrair as folhas para fazer o chá. E existem várias subespécies. Então existe Camellia sinensis, que ela é a mais, digamos assim, mais frequente na China. Existe a Camellia sinensis assâmica, que é essa daqui, que tem a folha bem maior. Apesar de que nessa daqui, nesse exemplar, a gente não tem o broto e as folhas mais jovens, ela só tá com as folhas mais antigas. Ela foi transplantada, ela viajou de avião, então ela assim, ela sofreu um pouco, ela ainda tá se recuperando. Por isso que ela ainda não tá no ponto. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tempo que se leva para que ela consiga chegar no estágio que seja possível a gente colher e manufaturar o chá, tá? Então essa é a subespécie Camellia sinensis assâmica, que é a que foi tá mais presente na Índia e no sul da China, né? Em Yunnan também tem dessa subespécie. E existe a Camellia sinensis cambodiensis, que é um terceiro tipo, né? Digamos que a Camellia sinensis, a folha é bem pequena, é como se a folha chegasse até o tamanho dessa daqui, 2, 3 centímetros, no máximo 5 centímetros. Essa assâmica, a folha chega até 35 centímetros, as folhas mais antigas, né? Então é uma variedade bem diferente e tem uma explicação para isso. E a Camellia sinensis cambodiensis é como se ela estivesse no meio do caminho, né? Mas tem uma especificidade, né? E a gente vai discutir cada uma delas, tá? E aí aqui eu até coloquei aqui algumas anotações. A Camellia sinensis, ela produz uma flor que é muito difícil a gente encontrar nas plantações, nessas plantações que são, digamos assim, cultivadas para a retirada dos brotos e das folhas mais jovens para o chá. Por quê? Porque o fato da gente estar colhendo de tempos em tempos gera um estresse na planta e faz com que toda a energia dela seja para fazer novas folhas e novos brotos. Então acaba que é como se ela não se lembrasse de se reproduzir, né? Porque quando fala de flores, a gente está falando da reprodução da planta. Mas eu trouxe aqui uma foto bem conhecida, se você pesquisar na internet, essa foto sempre aparece, que mostra a flor. É essa flor branquinha, ela tem de 5 a 7 pétalas e ela tem a parte central, tem um nomezinho bem diferente, estemas que se chama. Os estemas são amarelinhos, que são aquelas, tipo uns talinhos amarelinhos que tem no meio. Então essa caracteristicamente é a flor da Camellia sinensis, quer seja assâmica, quer seja sinensis, tá? E tem outra curiosidade, ela tem frutos, né, que também faz parte dessa reprodução. Os frutos são como nozes,
Não tenho foto dos frutos aqui. Os frutos são como nozes, eles são de 1 a 3 nozes dentro de uma casquinha mais durinha, sabe? É uma casquinha só com eles 3 dentro. E também a gente não vê com muita frequência, né? Pelo menos na época do ano que eu tive contato, que foi mais pro final do ano, a gente praticamente não encontrava frutos, né? E também por serem plantas específicas para cultivo do chá, né? Dessa colheita do chá, tá? Então essa é como se fosse a fotografia geral da Camellia sinensis. Outro ponto interessante é que a gente, na Camellia sinensis, a gente encontra folhas e brotos muito pequenos, que a gente encontra em alguns chás que a gente compra, e são de varietais bem específicos, com terroirs bem específicos, então acaba que a variação é muito pequena no que diz respeito ao aspecto da folha. Essa folha assâmica, ela é mais brilhante aqui, essa parte de cima. A parte lateral dela é cheia de dentinhos, né? A sinensis também, mas a sinensis é um pouco mais delicada. É um pouco mais delicada e aí já vou entrar até no motivo. Vamos pensar o seguinte. A Camellia sinensis é a que melhor se adequa a climas mais frios. Esses climas mais frios, via de regra, estão mais acima do nível do mar, entre 800 metros até 2.000, 3.000 metros de altitude. O que é que acontece com isso? As folhas, quando nascem, elas têm uma pressão atmosférica mais forte para vencerem. Então, ela gasta muita energia nesse movimento de sair do talo, né? Então, acaba que ela se torna mais, assim, menorzinha e mais delicada por conta desse movimento. É tanto que é comum a gente encontrar a Camellia sinensis com esse talo mais largo, né? Esse galinho mais largo, e ela ser um pouco mais para vertical por conta dessa pressão atmosférica, por conta que nesse terroir, né, que está mais numa altitude maior, tem mais nuvens, tem mais neblina, então ela não precisa ir em busca do sol, porque o sol não está tão presente ali. No caso da Camellia sinensis assâmica, que é essa, ela abre bastante, porque é como se fosse da natureza da planta se expor mais o sol. Então acaba que essa folha tem menos pressão atmosférica para vencer, porque está praticamente no nível do mar ou um pouco acima, e ela tem uma incidência maior de sol. Então ela acaba tendo esse movimento de abrir mais e das folhas crescerem mais, porque via de regra a Camellia sinensis assâmica, ela está dentro daquele cinturão da região tropical que está perto do Equador, né, que é uma região onde o sol incide com mais vontade, né? Então tem esses motivos delas terem essas características um pouco diferentes, tá? Eu vou mexer aqui porque eu fiz algumas anotações para a gente não deixar passar nada. E aí o que é que acontece? Aí agora entrando em cada varietal. O varietal sinensis, né, que é esse varietal da China, é um arbusto, ele é considerado um arbusto, cresce no máximo até uns 5 metros, digamos assim, na sua condição natural, na sua condição selvagem, né? Se adapta rapidamente a regiões mais frias, como a gente sabe que existe o varietal sinensis na China, no Tibete, em Darjeeling, que é na Índia, mas é numa parte bem alta das montanhas, em Taiwan, no Nepal. Então as folhas chegam a 5 centímetros no máximo, mais ou menos essa daqui, como se fosse essa maior, né? Essa folha maior, que são 5 centímetros. Mas ele tem uma característica muito especial, é um varietal que continua muito produtivo por mais de 100 anos. Gente, não é difícil
encontrar camélias sinensis selvagens na China, que são protegidas por diversas leis, por diversas regras, e que elas são centenárias, de terem 300, 400 anos e estarem lá, as pessoas colhendo e etc. Então, é uma característica desse varietal, tá? No varietal assâmica, que é exatamente esse aqui que vocês estão vendo, e eu tenho até um parêntese para falar, como eu falei para vocês, né? Eu trouxe essa camélia de Registro, que é a cidade do chá no Brasil. Eu fui para a Rota do Chá no passado e lá no sítio Yamamaro eles deram a chance da gente comprar algumas mudas. Eu trouxe 2 mudas, porque eu não conseguia trazer mais fisicamente falando, né? E aí eles sugeriram que a gente deixasse exatamente do jeito que a gente comprou, nesse pedaço de bambu, com esse adubo que eles colocaram e tudo. Trouxe 2, ela ficou bem sofrida mesmo, porque tem viagem de carro, tem viagem de avião e etc. E eu não tenho uma mão muito boa para cuidar de planta. Eu não sei se eu não tenho uma mão muito boa ou se eu não me dedico muito a elas, né? Eu tenho criança em casa, trabalho, tem um monte de coisa, acaba que eu me dedico a outras coisas e não me dedico tanto a elas. Mas a minha sogra tem o dedo verde. Eu não sei quem de vocês já leu esse livro na infância, que era O Menino do Dedo Verde, que tudo que era planta que ele tocava dava uma vitalidade à planta. A minha sogra é desse jeito. Essa camélia chegou lá toda machucadinha, toda sofrida mesmo. Gente, olha como ela tá viçosa, como ela tá linda, né? Inclusive, foi uma confusão de eu trazer essa camélia hoje pra cá, porque ela mora aqui no meu mesmo prédio, em outro andar, e eu fui lá buscar só pra mostrar pra vocês, mas já tá na hora dela sair desse potinho aqui e ir pra um jarro mesmo, né? E aí ela ficou de fazer essa transferência amanhã. E a gente não pode pegar nela durante um tempo, tem que deixar ela se adaptar ao novo ambiente, ao novo espaço, vai colocar mais vitamina aqui para ela, então tem todo um processo, mas enfim. Então essa aqui é a varietal Camellia sinensis assâmica, que é a varietal indiana, e ela é considerada até uma árvore, ela cresce até 30 metros de altura na sua versão, digamos, selvagem. E na Rota do Chá do ano passado, a gente teve a chance de visitar o sítio Yamamaro, que é esse que a gente teve a chance de comprar essas mudas, e lá eles têm uma plantação agroflorestal, ou seja, há muitos anos, se eu não me engano foi em 1950, trouxeram essas primeiras mudas e plantaram lá nessa região. Depois disso, largaram de mão durante muitos anos e de algum tempo para cá que eles estão retomando esse cultivo desse chá. Existe uma parte lá que é tipo uma montanha, que eles fazem a mesa, né, de colheita, né, que eles podam e a planta fica toda pequenininha, na altura que seja mais prático você colher. Mas a gente entra na floresta com eles para eles mostrarem essas camélias mais antigas. Gente, são árvores imensas, são árvores de uns 30 metros, né? E tem essas características, mas aí já tem um caule mais grosso, já tem as características mesmo de árvore mesmo, né? Então, ela realmente cresce muito, né? Cresce muito. Mas, enfim, é a subespécie, né, que consegue resistir mais à questão de temperaturas mais altas, né, e essa mudança de temperatura, que hora é chuva e hora é sol, né. E aqui eu até anotei que existem essas selvagens e tem uma região da China que fica em Yunnan, que o nome é Xishuangbanna, onde tem várias árvores dessas selvagens, que eles fazem a colheita de chá lá, e a parte mais interessante é que eles sobem
nas plantas para poder colherem os brotos, que os brotos ficam nas pontas dos galhinhos, né? Não são assim à mão, são à mão quando você faz a mesa de colheita, mas não sendo na natureza, eles sobem e fazem a colheita lá de cima, né? Então é bem interessante isso. Esse varietal assâmica se adapta melhor a climas quentes e úmidos e é produtivo comercialmente cerca de 50 anos, ou seja, mais ou menos a metade do que a Camellia sinensis, né? E isso não chega a ser um problema, até porque existe uma outra diferença. Por exemplo, nessas regiões onde existem a Camellia sinensis, que é como eu disse para vocês, China, Darjeeling, que é lá em cima da montanha na Índia, Nepal, Tibete, Taiwan, são locais que têm altitude e que têm sazonalidade de estações. Ou seja, durante um certo tempo a planta está crescendo, mas durante o inverno, que são cerca de 2 ou 3 meses, essa planta vai entrar numa espécie de dormência. Então, quando ela está nessa dormência, ela meio que está se guardando, está se preservando, até porque o estresse causado na planta pelo próprio inverno, devido às baixas temperaturas, devido aos ventos muito frios, devido até à neve às vezes, então ele já causa um estresse na planta que a planta meio que fica se protegendo. No caso das regiões aonde é a Camellia sinensis assâmica, que são elas Quênia, Ruanda, a parte do cinturão todo da África, aqui também na América Latina, tanto na Argentina como no Brasil, né, como essa parte toda da Índia, de Assam, né, o sul da China, são regiões mais próximas do Equador e por causa disso são regiões que a temperatura não tem, assim, o clima não tem muitas variações, exceto na Índia, na Indonésia, Tailândia, que tem a questão das monções, né, Sri Lanka e tal, mas em geral a variação de temperatura é muito pequena durante o ano inteiro. E o que acontece eventualmente são as chuvas, mas a temperatura em si é mais ou menos a mesma. Então a planta acaba produzindo várias colheitas ao longo do ano sem descanso, né? Então é como se compensasse esse período produtivo menor, mas foi tipo de com força mesmo, né? Assim, ela deu tudo que tinha, digamos, né? Então fica essa observação para esse detalhe. E o varietal cambodiensis, é como eu falei, ele está ali no meio do caminho entre o sinensis e o assâmico, até no tamanho das folhas, nas características, né? E é um varietal que é usado exclusivamente para fazer criação de novos híbridos, né? O que acontece? O varietal em si, ele é um tipo de planta que a própria natureza desenvolve, ou seja, ao longo de centenas de anos, a natureza vai se adaptando a determinado clima, a determinado terroir, e a própria natureza vai alterando as características daquela planta, né, para se adaptar melhor àquele terroir. No caso dos cultivares, que são esses híbridos que a gente chama, eles são plantas que cientistas estudam as melhores características e alteram geneticamente para que aquela planta tenha aquela característica específica. E eu posso dar alguns exemplos, assim, por exemplo, né? Vou repetir, alguns exemplos, por exemplo. O que acontece? Existem vários desafios para uma planta dar certo no ambiente, né, de campo, né, de colheita e etc. Então, um deles é a produtividade, né, essa sazonalidade, essa rapidez na colheita, essa rapidez de uma nova safra, né, de um novo flush que a gente chama.
Existe a resistência a insetos, né? Então, existem características na planta de determinadas regiões que têm essa especificidade de serem mais resistentes a insetos. Então, às vezes, é uma das coisas que eles mexem geneticamente falando. Tem a própria adaptação ao tipo de solo daquele local, porque tem solos que são mais minerais, tem solos que são mais de barro mesmo, tem solos muito diferentes e às vezes precisa dessa alteração para que eles possam se adaptar melhor. E tem até a questão de tamanho de folha, tamanho de broto, que isso tudo no mercado também tem um outro valor. Então, isso tudo, essas alterações todas que são feitas, digamos, artificialmente pelo homem, através de vários anos de estudo e observação, eles são feitos laboratorialmente, né? Aí essa planta depois passa para um ambiente de berçário, de testes e tudo, e só depois ele vai para a natureza. Isso leva 10, 15, 20 anos, né? E não acontece só com a Camellia sinensis, acontece com diversas plantas que são utilizadas para o consumo humano, tá? Então esse é um outro ponto. E aí aqui eu coloquei que assim, existem mais de 70 países produtores hoje, né, de chá. E a maioria desses países, eles estão nessa linha do Equador, porque muitas vezes as pessoas perguntam assim, Aline, mas não tem chá no Brasil, por que as pessoas não fazem, né, grandes e grandes produções de chá no Brasil? Eu acredito que é super possível. A gente vê uma retomada muito grande das famílias produtoras de chá no interior de São Paulo, na cidade de Registro, né? São 3 famílias, a Maia, a Shimada e a Yamamaro. Elas no passado cultivaram chás, viveram dos chás, tiveram um declínio financeiro e econômico e de uns 3 ou 4 anos para cá estão retomando com todo o gás. E é lindo o trabalho que eles fazem, é um chá realmente brasileiro, de famílias que vieram do Japão, então é uma coisa super interessante. Inclusive até deixo aqui a indicação, quem puder participar da Rota do Chá, todo ano a Infusorina, né, o Instagram dela é Infusorina, o nome dela é Renata Cássia, e a Yuri Hayashi, né, que é da Escola do Chá em Baú, elas organizam e é uma experiência incrível. Então quem puder ir, não deixe de ir. Esse ano eu não garanto ir porque tô grávida, vou estar com um bebê pequenininho, mas ano que vem, se Deus quiser, eu vou estar presente de novo, porque é uma experiência bem interessante. Então, o que acontece? Então, essa camélia, ela se adaptaria sim ao nosso país, ela se adaptaria sim, como no passado, a gente teve grandes plantações de chás em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em Minas Gerais, né? A gente, em algum momento da história, nós chegamos a ser o 3º maior produtor de chá do mundo, né? Então, é um assunto para uma live à parte, mas é realmente factível. Merece um investimento, mas é realmente factível. E aqui eu pontuei alguns ambientes perfeitos para a Camellia sinensis. Eu trouxe aqui para vocês de novo uma foto desse livro, que eu gosto muito das fotos dele, só para vocês terem noção. Isso aqui é uma produção de chá num ambiente, entre aspas, perfeito. Por quê? Porque tem as montanhas, ou seja, tem a altitude um pouco maior, tem a questão do escoamento da água, que é um pouco mais natural. E eu não sei se dá para vocês perceberem, mas existem aqui as tábuas de colheita, ou seja, as plantas são todas mais ou menos na mesma altura, de forma que fique mais fácil para quem está colhendo essa altura da colheita, né? Eu participei de algumas colheitas de chá e em todas elas, nenhuma delas foi em árvores selvagens. Eu ainda vou contar essa história para vocês um dia, mas por enquanto foi em tábuas de colheita mesmo. E a altura que a gente pega é essa aqui, ó. A gente em pé, a gente não se abaixa para pegar. É uma coisa fisiologicamente
mais adequada, até porque as pessoas que colhem nesses locais geralmente têm uma estatura menor do que a nossa, mas é bem direto assim, para ser mais rápido, para ser mais produtivo, né? E por toda uma questão de ergonomia também humana, né? Porque os chás premium, os chás de folhas soltas, os chás de melhor qualidade, eles são sim colhidos à mão até hoje, exceto o Japão, né? Que o Japão é um caso à parte na questão do maquinário e dos chás de qualidade que eles têm, que são incríveis, mas são colhidos por máquinas, mas é um detalhe à parte, né? Em todos os outros lugares do mundo, os chás de folhas soltas, os chás premium mesmo que a gente chama, que são esses chás de maior qualidade, são colhidos à mão, tá? Então, assim, o ambiente perfeito para a Camellia sinensis, temperatura entre 13 e 32 graus, né? Então, é a temperatura que tanto faz ser Camellia sinensis como Camellia sinensis assami, que a camélia se adapta melhor. Chuvas bem distribuídas entre 1.300 e 2.500 milímetros por ano, né? De preferência, não aquela enxurrada, porque o que é que acontece? A gente tem algumas regiões produtoras de chá que passam pelas monções. A Índia, por exemplo, ela tem um período específico de monções. E é tanta água, tanta água, tanta água, que a planta ela tem um crescimento tão rápido por conta daquele super estímulo que não dá tempo dela desenvolver aromas e sabores. Ela simplesmente vai sendo colhida e vai brotando novas folhas numa rapidez enorme por conta da questão da água. Então é um chá literalmente aguado, né? Eu já fiz degustação de vários chás de monções, eu ainda não consegui encontrar um que seja de aroma e sabor que diga assim, poxa vida, que chá incrível. Não tem, é tudo muito sutil, é tudo muito aguado mesmo, né? Uma característica dessa época do ano, mas tem quem goste, né? Tem quem aprecie esse tipo de chá, é tanto que tem para vender os chás das monções, tá? Então, é um mercado também, tá? É uma questão particular de custo. As chuvas bem distribuídas, a umidade entre 80% e 90%, né? Para não ficar esse ambiente seco, né? Que ela precisa dessa umidade para ter um crescimento adequado. A altitude vai variar entre o nível do mar e 2.100 metros, mais ou menos. É a altitude média que ela consegue se dar bem. É uma altitude que você consegue fazer essas mesas de chá em determinados movimentos, acompanhando a altitude das montanhas que elas estão, de forma que favoreça esse escoamento natural da água, que vai fazer bem também para a Camellia sinensis. Ela não gosta de água empoçada, ela gosta de água, mas essa água que passe por ela, deixa o que tem para deixar e depois vai embora, né? Não gosta dessa água empoçada. Que mais? A presença de névoa e nuvens protegendo a planta da incidência direta do sol. Isso é uma peculiaridade que eu acho super interessante. Por quê? Porque quanto mais dentro da medida, ok? Quanto mais sol, mais rápido ela se desenvolve. Então, assim, esse crescimento lento, né? A gente chama de crescimento lento, que se dá na planta, que ela vai crescendo devagar, isso também colabora para que ela vá desenvolvendo aromas e sabores. É incrível isso, mas é verdade, é verdade. As áreas de crescimento lento são os chás que são mais aromáticos e mais saborosos. Essas áreas de crescimento mais rápido, né, de que tenha muito sol, que tenha muita chuva, que tenha não sei o quê, que venha com essa rapidez de desenvolvimento da própria planta e rapidamente já vem um novo leaf set, né, que é essa parte que a gente colhe e etc. Ela não dá tempo da planta jogar para ali todos os nutrientes e todos os aromas e todos os sabores que ela tem potencial para oferecer, né? Então é um dado bem interessante. O ar frio, né, que favorece os brotos e as folhas jovens no crescimento mais lento. É a história que eu falei, continua o crescimento mais lento. E eu até coloquei aqui para citar o exemplo das monções, que foi esse que eu dei, que cresce tão rápido que não dá tempo de desenvolver aromas e sabores. O solo que ela mais gosta é um solo mais ácido, né, com acidez entre 4,5 e 5,5,
Então é um solo mais assim de barro arenoso, que seja mais rico em humus mesmo. É um solo que deve ser bem drenado, como vocês viram aqui a questão das montanhas, então acaba que eles fazem um desenho dessa plantação, desses cinturões de colheita, né, dessas mesas, de forma que eles obedecem o escoamento natural da água e que essa água passa numa velocidade que ela consegue nutrir a planta, né, a Camellia sinensis, mas passa, ela não fica ali parada. E a profundidade que ela precisa para as raízes, né? Então, assim, a Camellia sinensis adulta, ela precisa de até 2 metros de profundidade para estabelecer as raízes. Isso é muito importante para o chá que a gente vai tomar depois. Por quê? Porque até 2 metros ela consegue alcançar muitas vezes até minerais que estão presentes nesse solo numa escala um pouco mais profunda. E isso se reflete no sabor do chá que a gente vai ter na xícara. Se vocês quiserem um exemplo, tem os Dark Oolongs, que são os Rock Oolongs, que são oolongs de rocha, que são colhidos nas montanhas de Ui, por exemplo. Eles claramente, eles têm o sabor mais maltado, mais tostado. São chás incríveis, mas que a gente lá atrás a gente sente algo de mineral neles, pela característica do ambiente que ele tá sendo cultivado, né? Assim, essa eu acho que sim, é uma especificidade de um alimento que é totalmente natural. Então esse alimento ele vai trazer muita coisa da natureza, ele vai trazer muito dos estímulos que ele recebe na natureza, e eu acho isso incrível, eu acho isso uma conexão que a gente não pode perder. Tá? Então fica essa questão das raízes mais profundas, e aí tem um parêntese aqui pra gente fazer. Por quê? Porque existem vários métodos de cultivar a Camellia sinensis. Um deles é pela semente, ou seja, você pega a semente, você planta a semente, espera aquela plantinha crescer, se desenvolver e etc. Isso demanda um tempo maior, mas a plantinha vai de pequenininha criando essas raízes e se aprofundando naquele solo. Então, quando você, depois de 2 anos, por exemplo, tira uma planta como essa que cresceu da semente, a raiz dela é como se fosse uma teia de aranha riquíssima e enorme. Ela realmente se espalha muito, ela tem muitos caminhos, ela é muito robusta, digamos, ela é muito cheia, né? Como se fossem cabelos mesmo, é bastante raiz. Outro método da gente fazer a plantação de Camellia sinensis é por eustaquia, que eles chamam de propagação vegetativa. Ou seja, eu pego uma parte da Camellia sinensis, um galho, por exemplo, uma parte do caule, por exemplo, e planto, né? E ali vai demorar um pouco mais de tempo para pegar, mas vai ser mais rápido do que se fosse a semente ali do nada, né? E ela acaba que vai conseguir se desenvolver, e com 3 anos mais ou menos eu já vou conseguir colher dessa nova Camellia sinensis. A diferença é, na hora que eu tiro essa planta do solo, que cresceu em eustaquia ou por propagação vegetativa, como eles chamam, a raiz ela é mais falhada, ela não é uma raiz que vai tão fundo, que se espalha tanto, ela tem falhas. É uma raiz que não é tão cheinha, não é tão completa, né? E isso também interfere. Por quê? Porque a raiz é a comunicação da planta com o ambiente que ela se encontra. Então é pela raiz que entram todos os nutrientes, é pela raiz que entra toda a água, exceto o sol, mas todos os outros nutrientes que a planta recebe vão chegar nas folhas pela raiz, né? Então é uma característica importante. Então essas plantas que são por propagação vegetativa, elas não precisam desses 2 metros de profundidade para crescer, porque a raiz dela não vai chegar até lá, tá?
Então, aqui eu coloquei, ó, propagação vegetativa, que eles são meio que clonados do arbusto mãe. Existe uma história interessante na China que são o varietal da Hongpao, que são plantas que têm mais de 300 anos, eles vêm desde a dinastia Ming, e tem 6 arbustos em particular que são tão especiais que surgiu uma lenda a respeito deles e tudo. E para vocês terem noção, as autoridades de outros países que chegam na China, o presidente, o imperador, o que quer que seja, eles oferecem o chá daqueles arbustos para essa autoridade. Então, assim, alguns mestres de chá podem colher, só esses mestres de chá podem manipular aquelas folhas, e tem toda uma áurea de purificação, porque o filho de um dos imperadores da dinastia Ming ficou bom quando tomou aquele chá de um daqueles arbustos mãe. Resultado, são arbustos tão inatingíveis para a plebe que eles conseguiram tirar digamos, alguns galhos, algumas coisas que, até mesmo pela própria poda, algum tipo de cuidado que eles fazem com essas plantas, e o resquício delas eles utilizam para plantar em outro lugar, mas que vem desse arbusto mãe, desse da Hongpao. É tanto que a gente consegue comprar um Rogui, que é um dos chás que eles fazem desses varietais do da Hongpao, né? Então, ele mantém as características do arbusto mãe, né? Não tem essa aura de empoderamento todo, mas oferecem chás incríveis, tá? Vou pedir licença só para tomar aqui meu ticonin. Fazem 3 dias que eu só tomo o long. E ele é incrível. Esse daqui eu já tô na 4ª ou 5ª reinfusão. E não me canso dele. Enquanto ele estiver rendendo, eu tô aqui degustando. Mas enfim, essa história da propagação vegetativa, essas plantas que vêm da propagação vegetativa, que é um dos métodos mais utilizados hoje, até para, assim, por conta do tempo que ele leva para se desenvolver, então é o tempo que o mercado também está exigindo dessas fazendas de chás, desses jardins de chás, mais chás, né? Então eles têm que obedecer a alguns critérios. Por exemplo, essas plantinhas que foram feitas a partir de propagação vegetativa, elas devem crescer rápido e devem ser bastante produtivas. Essa questão de ser bastante produtivas e rentáveis é o tempo que ela leva para criar novos brotos, né? É uma planta que não vai ser mexida tão cedo, mas na hora que ela alcançar a vida adulta, ela tem que dar aquele broto e aquelas flores mais jovens com digamos assim, com um tempo menor, né? Assim, mais rápido, para serem mais produtivas e mais rentáveis. Elas são geralmente plantas que suportam pestes, né? Então, geralmente são plantas que já foram estudadas e percebem que conseguem reagir melhor a essa questão das pestes, né? Apesar de que a própria planta já tem seus mecanismos de defesa. A cafeína é um deles, né? A cafeína é um pesticida natural que a própria planta tem, principalmente nos brotos e nas folhas mais jovens. Então, acaba que, embora a planta já tenha essa característica, é uma característica dessas plantas que foram desenvolvidas por propagação vegetativa. Elas são resistentes às secas e às inundações. Então, assim, essa planta que ela vem desses arbustos mãe, que foram estudadas e que foram propositalmente alteradas, né, para determinada região, elas são bem mais resistentes do que a planta original, digamos assim, tá? E produzem folhas de alta qualidade, né? Então, assim, ela tem folhas que têm os nutrientes necessários, que tem até a textura necessária, que tem todas as características necessárias para dali a gente conseguir tirar bons chás,
tá? Então essa também é a parte boa da história, tá? E aqui eu até coloquei assim, como é que funciona isso? Essas plantas, elas ficam num berçário de 6 a 20 meses. Essa daqui, por exemplo, eles pediram pra gente guardar por 4 meses ela aqui dentro desse vaso. Então eu fui em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Ela já tá aqui há 5 meses. Amanhã que ela vai ser transportada para um vaso maior, que a receba melhor, né? E elas ficam nesse berçário. Do berçário, essas plantas, elas, a depender do clima, a depender de vários fatores, por isso que é esse range tão grande, de 6 a 20 meses, né? Para elas estarem aptas para ir para a natureza. Mesmo quando elas chegam na natureza, elas são como se elas fossem marcadas numa área específica. Por quê? Porque durante uns 2 anos elas não vão ser nem podadas e nem colhidas. Elas vão ficar ali para elas se adaptarem à condição natural. Inclusive, nessa Rota do Chá que a gente participou no ano passado, cada pessoa que estava participando plantou uma Camellia sinensis assâmica lá, num terreno separado que a Maia Chás reservou para o nosso grupo. Era uma fileira enorme, né, para a quantidade de pessoas. Tem um espaço necessário entre uma muda e outra, porque eles já consideram a muda grande para você colher depois e etc. Ficou até a promessa da gente voltar daqui a 3 anos para fazer a colheita da nossa própria planta, que tem uma plaquinha lá com o nome de cada um. Então, acaba que assim, elas precisam estar mapeadas para que elas não sejam estimuladas antes do tempo, estimuladas no sentido de poda e colheita, tá? E mesmo depois de 2 anos, elas começam a ser colhidas, mas aquelas folhas elas vão para observação. Elas não fazem parte ainda das folhas colhidas de toda a plantação e que vão fazer o chá manufaturado por aquele jardim de chá. Então tem todo um tempo. Nesse tempo, essas plantas elas alcançam entre 1,5 m e 2 metros e elas ficam meio que ali, deixadas mesmo a crescer um pouco mais. E depois desse tempo, quando se percebe que a planta está reagindo bem, que está saudável, que vai poder oferecer aquela folha de boa qualidade, aí é que eles fazem aquela poda da mesa de colheita, e aí sim essas plantas vão começar a fornecer folhas para o chá que aquele jardim de chá vai fazer. Então é todo um processo. E aí o que é que acontece? Pronto, ó, aqui eu até escrevi aqui, ó, vai ser manufaturada as folhas daquela planta mais ou menos com 3 anos, em regiões que são compatíveis com o nível do mar, e em 5 anos em regiões mais altas, ou seja, exatamente pelo tempo de adaptação dessas plantas nessas regiões, tá? Então, bem bacana essa informação. E eu acho interessante a gente falar sobre isso, que é para vocês terem ideia do caminho que o chá percorre da natureza até a nossa xícara. É impressionante, né? Tem toda uma explicação, tem todo um passo a passo, tem todo um racional, né? Não é ao Deus dará, né? Tem todo um caminho mesmo, uma jornada mesmo, né? Tanto da própria planta, como dos produtores com ela, né? Para se adaptarem, etc. E aí, o que é que acontece? Eu coloquei aqui, ó, que as plantas, por exemplo, no Quênia, que crescem o ano inteiro sem descanso, né? Que a gente até falou sobre isso por conta da questão do terroir. E já na China e na Índia existe esse período de dormência, onde as plantas param de crescer e depois esse crescimento é um pouco mais lento, que aí já é outra história. Sobre os custos da produção de chá, que é um dos motivos que eu acredito que a gente não tem ainda grandes plantações de chá no Brasil, porque precisa realmente de um investimento um pouco mais alto. O maior custo que uma plantação de chá tem, né, que um jardim de chá tem, é com cultivo, com colheita, né? Em geral, na época das colheitas, as empresas produtoras, as donas dos jardins de chá, elas contratam pessoas especificamente para aquela época, além
do pessoal que ela já tem naturalmente, né, no seu dia a dia, para o trato e para o cuidado das plantas. E o segundo maior custo é por conta das pestes, do controle de ervas mesmo, ervas daninhas. Essa daqui mesmo, ela já estava com uma plantinha que estava enorme aqui fora. Minha sogra ficou até assim, porque ela queria salvar as duas, a gente até deixou separado. Tá em outro vasinho ali, para depois ela plantar essa outra, que é uma erva daninha que deu aqui, em outro vaso, porque elas vão roubando nutrientes, vão roubando às vezes elementos que são importantes para o crescimento da folha, que a gente tem mais interesse, que é essa daqui. Então é interessante ter sempre esse cuidado. E existem várias substâncias que são presentes no chá, que muitas vezes a gente fala como se fossem os benefícios da folha de chá para a saúde. Mas querendo ou não, são substâncias químicas que estão dentro das folhas, que estão na planta e que acabam chegando para a gente e aí sim trazem benefícios. Quais são elas? Os polifenóis são os mais frequentes, né, de toda planta. A maior concentração que vai ter são os polifenóis, que eles são também pesticidas naturais. Dentro desse grupo grande de polifenóis existem os flavonoides, e dentro desse grupo de flavonoides existem as catequinas, né? E as catequinas também são várias catequinas diferentes, existem várias catequinas que tem estudos que falam sobre os benefícios para a saúde, para a prevenção de doenças crônicas, como Alzheimer, como doenças de circulação vascular, cardiovasculares e etc. Vou licença aqui só um pouquinho. E existem duas substâncias que são exclusivas do chá, que são a teaflavina e a terrubigina. E uma coisa interessante é que a terrubigina, ela só se desenvolve na oxidação das folhas. Ela, inclusive, ela é responsável pela cor do licor do chá preto, porque é o chá que é totalmente oxidado, e pelos aromas que ele tem. Então, é uma substância bem específica presente no chá preto. E ela só se desenvolve na oxidação e ela é ligada aos taninos, ou seja, até digamos assim, as folhas, né, que passaram pela oxidação, que tem alguma adstringência, essa adstringência muitas vezes está ligada a essa terrubigina que foi liberada, que foi desenvolvida com a oxidação daquelas folhas. Existem muitas enzimas, né, nas folhas de chá. Essas enzimas, elas são responsáveis até pela questão da oxidação também, né? Porque o que é que a gente precisa para a oxidação? A gente precisa das enzimas, né, dos sucos que estão dentro da folha e do oxigênio. Tá? Na hora que essa folha é rasgada, né, propositalmente ou não, ela vai expor esses sucos ao oxigênio, e esses sucos estão ricos em enzimas que vão fazer essa oxidação acontecer, tá? Existem os aminoácidos, dentro desse grupo enorme de aminoácidos que estão presentes no chá. Tem um que é específico praticamente no chá, na Camellia sinensis, na natureza, que é a L-teanina. Essa substância, ela só existe na Camellia sinensis, que é a planta do chá, em um cogumelo europeu, que eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, e uma planta amazônica, que também é pouquíssimo estudada e pouquíssimo consumida. Então, é uma substância praticamente exclusiva da planta do chá, da Camellia sinensis, tá? E ela tem influência sobre as ondas alfa do cérebro, ela que faz essa, como é que eu posso falar? Ela dá essa questão do foco, que é bem característico do chá, e juntamente com esse relaxamento, né? Então, assim, o chá, boa parte dos chás saíram da China para o Japão, por exemplo, para Taiwan, por exemplo, para a Coreia, através dos monges budistas. Por quê? Porque eles iam para a China estudar sobre o budismo. Dentro dos monastérios tinha
Camellia sinensis e tinha chá, e eles percebiam que quando eles bebiam o chá, eles conseguiam ficar mais tempo focados nas orações que eles faziam, mas ao mesmo tempo com o corpo mais relaxado. Então é essa substância L-teanina que causa essa questão. É uma substância que foi descoberta realmente agora no século XIX, né, no século XX, na verdade, mas desde aquela época já existiam indícios desse comportamento, né, do chá dentro do organismo humano. E a L-teanina também, ela interage com a cafeína. O chá tem sim cafeína, né, bem menos do que a quantidade que o café oferece, mas por conta dessa interação com a L-teanina, essa cafeína não é liberada na hora que você bebe. Ela é liberada ao longo do tempo, né? De 4 a 6 horas, de 6 a 8 horas. A depender da manufatura do chá, a depender do tipo de chá, a depender do tempo de infusão, a depender da temperatura de infusão. A resposta certa vai ser sempre depende. Mas tem sim cafeína, todo chá tem cafeína, tá? Então, essa interação com a L-teanina torna a cafeína diferente no chá, apesar de ser a mesma substância. Não é à toa que alguns estudiosos chamam de teína ao invés de cafeína. E aí tem os carboidratos, tem os minerais, né? Tem as vitaminas. Tem até uma história de um livro que eu gosto muito, que é a Antiga Rota dos Chás e dos Cavalos, do Jeff Futz, que ele conta que no Tibete, que foi um dos primeiros parceiros comerciais da China com o chá, esse chá saía do sul de Yunnan, saía chá verde prensado para facilitar esse carregamento até o Tibete. E por conta das temperaturas, mudanças de temperaturas, intempéries climáticas mesmo, e era sol, e era chuva, e era neve, e era rio, passando por dentro de rio, esse chá ia se transformando e chegava lá no Tibete um pu'er, que é o chá fermentado, né, um dark tea. E muitas das pessoas que ele voltou lá agora no século XX, nessa antiga Rota dos Chás e dos Cavalos, que existiu há 1000 anos, ele conseguiu encontrar alguns dos muleteiros, que eram os homens que carregavam esse chá para o Tibete, e eles conversando muitas vezes com as esposas deles, elas diziam, olha, é a nossa fonte de vitaminas e de minerais, porque a base da alimentação deles lá era a manteiga de iaque e a carne de iaque, com temperos. Era uma alimentação muito gordurosa, até pelas temperaturas baixíssimas que eles têm que conviver, então tem que preparar o corpo para receber essa temperatura e etc. Então, às vezes, o chá era a fonte que eles tinham de vitaminas que encontrariam em frutas, em legumes, em verduras, e que lá eles não tinham acesso. Então, essa é a Camellia sinensis, essa é a chazeira, a nossa planta do chá. E eu espero que vocês tenham se apaixonado por ela do mesmo jeito que eu sou apaixonada por ela, né? Então, para finalizar, é só para dizer que é dela que vem o chá branco, o chá amarelo, o chá oolong, o dark tea, o chá preto e o chá verde. Tudo vem dela. Olha como ela é importante, por isso que eu fiz questão de trazê-la aqui para vocês. Eu agradeço a todos vocês pela atenção, agradeço a todos vocês por esse tempo. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para vocês e que tenha acendido essa chama no coração de vocês por esse mundo encantador que é o mundo do chá. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Até mais!